Olá, seja bem-vinda a mais uma aula. Fátima, preparado para aprender um pouco mais sobre linhas? Então, bora lá. Lá no curso sobre materiais, que é gratuito, o link está aqui embaixo na descrição, eu já falei um pouco sobre os tipos de linha que a gente pode utilizar nas peças em feltro. Se você não assistiu essa aula, corre lá para assistir, que ela tá top. Link aqui embaixo, já sabe. Nessa aula eu vou te explicar por que raios a gente precisa fazer um nó na ponta da linha toda vez que a gente vai precisar costurar. Esse nó, ele serve para segurar o seu primeiro ponto de costura na sua peça, sem que ele fique saindo e fique com as pontas lá para fora na hora que você está costurando, ele vai soltando da sua peça. Então esse nó ele é muito importante e existem algumas maneiras de se fazer esse nó. Eu sei fazer duas maneiras e vou mostrar para você aqui nessa aula. Uma das formas de dar o nó na ponta da linha é a seguinte: esse lado maior aqui da linha, você vai colocar ele encostadinho aqui na agulha e com a sua mão direita, você vai segurar aqui a linha junto ao corpo da agulha, ó. Vendo? Segura ela aqui com a agulha. Depois, você vai passar a linha pela agulha, ó, 1, 2, 3. A mão esquerda, que colocou a linha enrolada, vai segurar essas voltinhas, enquanto a mão direita vai empurrar a agulha lá para cima, ó, passando pelo meio dos dedos, sem soltar as voltinhas que estão aqui na agulha, ó, as voltinhas estão lá dentro, tá vendo? Segura bem e puxa aqui, ó, a agulha para cima. E aqui está o seu nozinho. Outra maneira de dar o nó na ponta da linha é enrolando no dedo. Você vai pegar a ponta maior da linha, segura com o polegar e o indicador, bem na pontinha, enrola a linha pelo indicador, segura aqui com a outra mão, e essa linha aqui menor vai passar por dentro dessa barriguinha, saindo ali do outro lado, ó. E aí, você puxa a linha dando nó. Como esse nó ficou muito pequenininho, você vai ter que fazer mais uma vez, ó. Segurou aqui a pontinha, enrola no indicador. Segura aqui com a outra mão. Pega a pontinha menor. Passa por dentro aqui dessa argola. E puxa. E aí, você vai fazendo até criar um nó. Ó. Segurou. Outra maneira. Vamos lá, vamos ver. Você vai enrolar aqui, ó, a linha. Segura. Para não soltar aqui a voltinha, passa a pontinha menor aqui por dentro e puxa. De novo, faz uma voltinha, segura a linha aqui, passa a ponta menor por dentro dessa barriguinha e puxa. E aí, com a tesoura, você vem e corta o excedente de linha. Além de dar um nó na ponta da linha, a gente precisa saber a quantidade de fios que a gente vai usar na nossa costura. Quando você utiliza uma linha, a gente considera costura simples, costura com um fio. Quando a gente prende as duas pontinhas da linha e essa costura fica com 2 fiozinhos aparecendo em cada ponto, a gente chama de costura dupla ou costura com fio duplo. Geralmente o pessoal do bordado, que usa meada, lembra lá do curso? Meada, que tem 6 fios,
Existem alguns pontos de alguns trabalhos em bordados que as artesãs utilizam até 6 fios na costura. Mas afinal, como é que a gente faz esse nó para fazer uma costura simples ou uma costura dupla? Uma costura com um fio só ou uma costura com 2 fios? A gente fala que a costura é simples quando a gente utiliza só um fio. O que isso significa? Significa que aqui na sua costura você vai ter um fio mais longo e outro fio mais curto. Na hora que você for costurando, vai aparecer apenas uma linha na costura. Você vai puxando essa linha menor. Para que você consiga fazer isso de forma mais eficiente, você precisa dar um nó na ponta da linha maior. Para costurar com fio duplo, você precisa unir as duas pontas aqui dessa linha, ó. Você pega aqui as duas pontas, deixa elas bem juntinhas aqui, e aí você vai dar um nó aqui, ó, com as duas pontas. Então, eu venho aqui, ó, com a minha agulha, seguro as duas pontas aqui junto com a minha agulha, enrolo aqui, ó, 1, 2 vezes, já é suficiente, porque tem bastante linha. Seguro aqui as voltinhas aqui na minha agulha, puxo a agulha para cima. E pronto. Eu tenho as duas pontinhas juntas, e quando eu for fazer a minha costura, ó, vai aparecer 2 fios. Geralmente eu faço isso quando a linha é muito fininha, tipo a linha de costura. Então, geralmente a linha de pesponto eu não faço isso porque ela já é grossa, então eu só uso uma linha só de pesponto. O fio duplo com a linha de costura eu já faço de outra forma. Eu primeiro junto as duas pontas aqui da minha linha, ó, vendo? É uma linha só. Eu vou juntar aqui as duas pontinhas e vou colocar as duas juntas. Coloquei aqui as duas linhas aqui na agulha. Tá vendo? Que vai ficar aqui, ó, uma pontinha, as duas pontinhas dela vão ficar aqui, e aqui no final vai ter essa barriguinha. Como que seria o nó com essa linha? Eu venho aqui com o meu feltro, certo? A parte menor da minha linha vai ser onde tá as pontinhas, e a maior vai ser onde tá a barriguinha. Eu venho com a minha agulha aqui, ó, por trás mesmo, não precisa nem ser por dentro, pode vir aqui por trás. Puxo aqui a minha linha, e aí, tá vendo que essa barriguinha tá aqui, ó? Eu não puxo a linha até o final, eu deixo essa barriguinha e venho com a minha agulha e passo a minha agulha por dentro dessa barriguinha, ó, e puxo. Ela já fez o nó, tá vendo? Não vai ficar nó do lado de fora, nem vai ficar do lado de dentro, porque desse jeito a linha já fica super presa, ó. E daqui, ó, eu já posso continuar fazendo aqui a minha costura, ó. Venho por aqui, vamos supor que eu tô fazendo um caseado, ó. Já fiz ali meu primeiro ponto, já fiz aqui meu segundo ponto, tá vendo? Sem precisar fazer um nó na ponta da linha. Olha só. Tá vendo? Ficou sem nozinho nenhum aqui, ó. Com acabamento perfeitinho. E aqui a costura está sendo usada 2 fios, tá vendo? Ó, 2 fios aqui. Tem 2 fiozinhos aqui. Então, o ponto, ele está com 2 fios. Porque é uma linha fininha. A linha de pesponto eu já não gosto de fazer desse jeito, porque fica muito grosso o ponto. Fica bem grosseiro. Porque ficam 2 fios, ó. Tá vendo? Tem 2 fios. Então, essa técnica só é bacana para fio de meada ou fio de costura. Eu vou te ensinar um truque para sua linha não sair da agulha na hora que você está costurando. Primeiro, você vai passar a linha pela agulha. Segura essa linha menor. E a sua agulha aqui, ó, você vai torcer ela para o seu lado, ó. Dá uma torcidinha para enrolar aqui a linha 2 vezes. E aí, você volta a colocar aqui a linha no buraco da agulha. Pode ser um pouquinho trabalhoso. E aí, você puxa
a sua linha, ó. Vai dar um nó aqui bem na parte de baixo da sua agulha, tá vendo? Ó, ele vai dar um nó. E essa linha, ela não vai sair, ó. Vou fazer novamente. Coloca a linha na agulha. Segura essa linha menor. A agulha aqui, ó, com a linha bem aqui embaixo, tá vendo? Que ela tá bem aqui embaixo, bem no corpo da agulha. Então, você vai torcer agora a agulha para o seu lado. Vai torcer para a esquerda, ó. Uma vez. E a linha vai ficar enroladinha aqui, ó. Tá vendo que a linha ficou enrolada? Agora, você vem aqui com a linha menor, que você não soltou, e coloca aqui na agulha de novo. E puxa. Tá? Ele vai dar um nó aqui na parte de baixo. E ela não vai soltar de jeito nenhum. E assim você pode costurar à vontade, principalmente com a linha invisível, tá? Ó, tá vendo? Essa linha maior aqui, você pode puxar, que é a que você tá costurando, e ela não vai sair. Agora, se você puxar essa menor, ó, ela sai. Outra coisa super importante é qual o tamanho da linha que a gente vai utilizar na nossa costura. Dica número 1, não use o fio muito longo, porque quanto maior for o seu fio, mais ele vai dando uma enroladinha na hora que você está costurando. E assim, para dar um nó, para dar uma embolada, olha, é assim, ó, receita de sucesso. Então assim, utilize fios menores, se você não quiser ficar desatando nós aí no meio da sua costura. A linha de pesponto, ela não faz tantos nós, mas ainda assim ela pode dar uma emboladinha dependendo do ponto que você estiver fazendo. Aqui eu tenho uma medida padrão, tá? Do tamanho da minha linha. Eu pego aqui o meu novelinho, o meu carretel de linha, deixo ele em cima da minha mesa e eu estico o meu braço. E aí eu corto a linha. Então ele vai ficar mais ou menos desse tamanho, tá? É o tamanho assim que tem dado certo pra mim. Outra dica que eu vejo algumas costureiras fazendo é segurar a ponta da linha e medir até a ponta do seu braço, que é basicamente o mesmo tamanho que eu utilizo aqui nas minhas peças. Também vejo costureiras que pegam essa medida, duplicam para ficar 2 vezes o fio. Então assim, eu acho que esse fio vai ficar bem grande, não faz isso. Fica muito grande, vai embolar pra caramba. Eu te aconselho, sinceramente, a medir a distância do seu braço somente uma vez, tá? Que aí fica o tamanho certinho da linha, não embola tanto. Se você fizer este corte do tamanho do seu braço e você sentir que ainda assim a sua linha tá embolando muito, diminui um pouco o tamanho do fio, tá bom? E tem mais uma dica. Peraí, deixa eu enrolar aqui minha linha. Outra dica que eu vou te dar, muito importante, preste muita atenção. Na hora que você estiver fazendo a sua costura, pode ser que a linha comece a dar uma enrolada. Por quê? Porque você tá passando ali a linha pelo seu tecido e ela vai dando mesmo assim, ó, umas enroladinhas, ó. Tá vendo? Como que você faz neste caso? Se a minha linha aqui está enrolada desta forma, porque eu já fui costurando, quanto mais ela for fazendo este processo aqui, ó, de se enrolar, mais nó vai dar na sua peça. Então, o que que eu faço? Eu seguro a minha peça e solto a minha agulha. Olha só. Ela vai se desenrolar sozinha. E aí, eu pego a minha agulha, volto a costurar. Bom, esse é um ótimo truque. Fátima, como é que eu desato os nós? Para isso, não tem tutorial. Por quê? Depende da linha que você tá usando. Depende do nó que formou. Depende de onde formou. Quando eu comecei no feltro, que a minha linha começava a embolar, eu não tinha um pingo de paciência para desenrolar, para desembolar esses nós. Eu dava para minha mãe e minha mãe desembolava. Minha mãe conseguia desatar os nós assim,
Parecia que era um passe de mágica. Mas não existe passe de mágica. Existe paciência e técnica. Por que eu falo que existe uma técnica? Conforme você for costurando, os nós vão ir aparecendo para você assim de presente. E aí, você, com a pontinha aqui, ó, da sua agulha, você vai olhar para o seu nó e você vai tentar entender aquele nó. E você vai dando umas puxadinhas nos fios com muito cuidado para ver qual deles vai desatar. Se o fio que você está puxando estiver muito agarrado, cuidado, não puxa muito não, porque senão ele vai piorar o seu nó e você vai ter que cortar. Se você começar a puxar e você vê que ele não está resistente, que você está conseguindo puxar ele, aí você consegue puxar e ele desata o nó. Cada nó é de um jeito, cada linha forma um nó de um jeito. Por exemplo, a linha de pesponto, conforme eu vou costurando, dependendo do nó que formou e de onde ele formou, eu sei que é só eu puxar, só dar uma puxadinha na linha, ele desata. A linha de costura, se você faz isso, o nó fica pior e você não consegue desatar de jeito, maneira nenhuma. Aí você tem que cortar, desfazer um pouco do seu trabalho, fazer o arremate e começar tudo de novo. Então assim, nó, desembaraçar nó é assim uma técnica que você vai aprender sozinha ao longo do processo, porque cada pessoa vai costurar de uma maneira diferente. Então, o nó que se forma na minha costura vai ser diferente do que vai formar na sua costura. Então, assim, que eu te aconselho, respira. Primeira coisa, respira, olha para o nó e tenta observar como é que está aquela linha e pensa, como é que eu vou desatar isso aqui? Será que se eu puxar esse fio vai dar ruim ou vai dar bom? E conforme você for costurando, você até já vai conhecer os nós, só de olhar. Você vai olhar e você vai falar assim, isso aqui é só puxar. Puxou, já era. Tem nó que você vai olhar e você vai falar assim, já era. Já era, pode cortar aqui, que esse aqui. Mas isso é uma coisa que a gente só vai aprender com a prática, na hora que a gente estiver costurando, tá bom? Então, dica de ouro, respira. Comenta aqui embaixo se você conhece algum outro tipo de nó para dar na ponta da linha. Tem um que eu sei que você enrola aqui nos dedos, aí você faz tipo um negócio assim, e aí ele sai lindo no final da linha. Eu não consigo fazer. Diego consegue. Minha mãe acho que consegue fazer também. Eu não consigo. Gente, eu já tentei de tudo quanto foi jeito. E caso tenha ficado alguma dúvida, não esquece de comentar aqui embaixo. E a gente se vê na próxima aula.